O Rio de Janeiro é uma cidade cheia de história. E entre tantos prédios e praças que contam um pouquinho do passado da cidade, a gente tem muitos bares e restaurantes que fazem parte da tradição boêmia da cidade maravilhosa. No vídeo de hoje a gente vai te levar para conhecer 3 bares históricos do Rio de Janeiro, lugares que estão de portas abertas há muitos anos e que, claro, tem muita história para contar. Vamos nessa? O vídeo de hoje junta 2 coisas que a gente adora: história e um bom boteco. A gente vai visitar 3 bares históricos aqui do Rio de Janeiro, todos com mais de 100 anos de tradição, e mostrar pra vocês como eles estão hoje, o cardápio, como é que tá o ambiente, será que ainda vale a pena visitar esses bares, o que tem pra comer por lá. Vai descobrir tudo com a gente nesse vídeo, vamos nessa! Nosso tour pelos bares mais históricos do Rio de Janeiro. A gente está bem em frente de um dos bares mais tradicionais aqui em Santa Teresa, que é o Bar do Gomes, ou o Armazém Santiago. Bora conhecer com a gente! O Armazém Santiago começou a funcionar aqui em Santa Teresa em 1919, mas a história que trouxe a gente até esse nome do bar começou um pouquinho antes, em 1907. Foi nesse ano que um espanhol chamado Jesus Pose Garcia chegou aqui para trabalhar na mercearia que funcionava nesse prédio mesmo, uma mercearia de secos e molhados. Era de um português, era tipo um mercadinho de bairro. Esse mercadinho atendia o pessoal aqui de Santa Teresa, um mercado de bairro, e o Jesus começou a trabalhar como balconista até juntar dinheiro para arrendar a loja, que aconteceu lá em 1919. E quando ele pegou a loja para ele mudou o nome para Armazém Santiago, em homenagem à cidade de Santiago de Compostela, lá na Espanha, que foi onde ele nasceu. E daí o Armazém Santiago foi ficando cada vez mais famoso, porque aqui eles vendiam muita coisa fina, tá? Tinha muito produto importado, tinha vinho, azeite, biscoitos ingleses, muita coisa chique. Só que aí o que é que aconteceu? O tempo passou para todo mundo e chegaram os grandes supermercados aqui no Rio de Janeiro, ali mais ou menos na década de 70, e isso tirou o público dessas pequenas mercearias, como era aqui o Armazém Santiago. Eles precisaram se reinventar, e a grande ideia veio do Gomes, que era o sobrinho neto do Jesus, que fundou aqui o Armazém Santiago, pensou em ampliar os negócios e trouxe um bar para funcionar aqui mesmo. E daí, gente, foi sucesso, porque é isso que a gente tá vendo hoje. As pessoas vieram para cá para comer, para petiscar, dentro desse ambiente que lembra muito uma antiga mercearia. Isso aqui foi uma reforma, eles fizeram uma reforma em 2003 para trazer a estética de volta de como a mercearia era, porque a gente realmente sente como se estivesse voltando no passado do Rio de Janeiro. Para começar, a gente pediu cerveja de garrafa e 2 bolinhos. A cerveja hoje a gente preferiu porque eles têm chopp também, mas a cerveja aqui tem um preço bem bacana, acho que vale muito a pena. E os bolinhos a gente pediu um bolinho de batata doce com carne seca e gorgonzola e um outro bolinho que é de joelho e barriga de porco. Esse aqui é o bolinho de carne seca e gorgonzola, quantidade de gorgonzola aqui, ó, derretidinho. Cara, os 2 bolinhos estão muito gostosos. Botamos aqui uma pimentinha para dar aquele sabor, pimenta da casa. Mas, sinceramente, assim, esse bolinho de batata doce com gorgonzola e carne seca, isso aqui é imbatível. Pra mim é o melhor bolinho que você pode comer aqui no Armazém Santiago. É muito bom. Pede e depois me fala se não valeu a pena. É muito gostoso, pelo amor de Deus. A gente pediu mais um petisco aqui pra mesa. É o petisco que o Armazém Santiago inscreveu no Comida de Boteco 2025. Ele chama Croqueta Espetaculosa. São 4 croquetes de carne de porco. Aí tem barriga, pernil, costelinha e joelho. Com essa geleinha de bacon aqui, com cebola. E, gente, sinceramente, é incrível como todo petisco frito aqui é sensacional. É um bolinho, assim, bem sequinho, bem crocante, não tem excesso de óleo e sempre muito saboroso. Tá muito gostoso.
Agora a gente tá na Lapa, o bairro mais boêmio do Rio de Janeiro, para visitar o Bar Brasil, que funciona aqui nesse casarão histórico desde 1907. E vai por mim, esse bar tem muita história para contar. O Bar Brasil, no começo da sua história, ele é chamado de Bar Zeppelin, mas ele era mesmo conhecido como o Alemão da Lapa, porque tanto seu dono quanto grande parte da clientela era formada por alemães. E o nome Bar Zeppelin, ele vem em homenagem ao Zeppelin, que é aquele grande dirigível inventado pelos alemães lá no início do século XX. E daí veio a Segunda Guerra Mundial e o Brasil foi lutar contra a Alemanha. E isso gerou uma treta gigante aqui na cidade, com a população revoltada contra os alemães, e aí, incluídos os bares alemães aqui da cidade, isso causou um problema gigante aqui para o Bar Zeppelin e os outros dois bares alemães da cidade, o Bar Berlim e o Bar Adolf. O que aconteceu é que os donos, para poder tentar acalmar os ânimos e tentar trazer a clientela de volta, resolveram mudar os nomes dos bares, e aqui o Bar Zeppelin virou Bar Brasil, o Bar Adolf virou Bar Luiz e o Bar Berlim virou Bar Lagoa. Nessa época da Segunda Guerra Mundial, os donos aqui do bar nem eram mais alemães, era um casal de austríacos, já era a segunda geração de donos do bar, mas eles estavam com tanto medo da tensão que estava rolando que eles tiveram até que se esconder aqui no sobrado, no piso de cima, por 110 dias, até as coisas se acalmarem, depois que o bar mudou de nome mesmo, e aí as coisas voltarem ao normal. Mas o bar mudou de nome e o cardápio continuou exatamente como era, servindo comida alemã da melhor qualidade aqui na Lapa. Para começar os trabalhos, a gente vai pedir 2 chopinhos, afinal a casa tem a chopeira mais antiga do Brasil ainda em funcionamento, e vamos pedir 2 bolinhos, um croquete de carne, que é um carro-chefe da casa, e o porquinho manco, que é um bolinho que eles fizeram com joelho de porco para comida de boteco e entrou pro cardápio porque é bom demais. E para você que nunca tinha ouvido falar no Chopp Schnitz, esse é um jeito de servir chopp que é bem típico lá na Alemanha e que acabou sendo adotado por alguns bares de tradição alemã aqui no Brasil também, mas não tem muito segredo não, o copo é assim menorzinho, tipo a nossa caldeireta, e eles fazem a divisão ali mais ou menos certinha do chopp com a espuma, ou seja, é um chopp servido com um baita de um colarinho bem tirado. E dizer uma coisa, o chopp do Bar Brasil, ele percorreu 66 metros da serpentina mais antiga do Brasil em funcionamento ainda, para ver esse choppinho aqui, ó, perfeito, geladinho, cremoso. Refrescante. E apresentados os bolinhos, a gente teve um empate aqui, porque olha esse croquete, crocante por fora, super cremoso por dentro, o recheio tava uma delícia, foi meu preferido. Já a Lila preferiu o porquinho manco, porque ela disse que esse bolinho de joelho tava perfeito, super crocantezinho também, super bem temperado, uma delícia e desmanchando na boca. Se a gente ver o cardápio hoje, pode ver que os pratos ainda seguem a tradição da cultura alemã. Tem Kassler, tem joelho de porco, tem salsichão, linguiça, mas dá para ver também que ele deu uma brasileirada. Ó. Pode ver aqui, um caça defumado à mineira. Esse prato aqui, ele é bem tradicional aqui do bar também, e ele foi um pedido especial do Paulinho da Viola, e foi adicionado aqui ao cardápio. Muito legal, né? E de principal, a gente foi aqui, ó, no clássico dos clássicos. Pedimos o Kassler defumado, que é um corte bem tradicional na culinária alemã, né? Com 3 acompanhamentos. A gente pediu meia porção para dividir aqui para 2 pessoas e olha, veio bem servido, tá? De acompanhamento a gente pediu a saladinha de batata, que também é super tradicional, o chucrute, que não pode faltar, que é esse repolhinho aqui bem delicioso. E pedimos também um feijãozinho branco. A carne veio ao ponto, como a gente tinha pedido, bem saborosa. Essa salada de batata tá show de bola, o chucrute também super saboroso. E depois de comer tudo isso aqui, porque a gente ficou, ó, barriguinha bem cheia, eu não resisti que eu vi a mesa do lado pedindo e pedi também um Apfelstrudel. Meu Deus, será que eu falei certo? É a torta de maçã tradicional da Alemanha. Eles têm aqui a versão com chantilly ou sem chantilly. Eu já tava muito cheia, pedi a sem chantilly. Gente, ela vem quentinha, meio maçaricada assim em cima para derreter um pouquinho esse docinho. Nossa, tá muito boa, tá uma delícia. Vale muito a pena pedir chave de ouro aqui na nossa refeição alemã tradicional. E agora a gente vai visitar o restaurante mais antigo do Rio de Janeiro. Funciona desde 1874. Tem uma disputa aí, mas dizem que ele está concorrendo sério a ser o restaurante mais antigo em funcionamento ininterrupto do Brasil.
é o Café Lamas aqui no Rio de Janeiro. E esse restaurante nasceu bem aqui onde a gente está agora, no Largo do Machado, no Rio de Janeiro. E ele ficou famoso por ser um ponto de encontro para intelectuais, políticos, artistas, estudantes, todo mundo se encontrava no Café Lamas. Dizem, inclusive, que a galera que fundou o Clube de Regatas Flamengo era frequentador ali do café e foi lá que eles decidiram fundar o clube. Outro frequentador muito famoso era o Getúlio Vargas, que costumava sair do Palácio do Catete todo final da tarde e vir até o Café Lamas tomar um chá das 5. Conta a lenda, inclusive, que o único dia que o Café Lamas tentou fechar as portas foi no dia que o Getúlio Vargas morreu, só que eles não conseguiram, fecharam só meia porta, porque foi aí que eles descobriram que a porta estava emperrada, eles não conseguiam fechar mesmo, nem se quisesse. Lamas era tão popular que ele chegou a funcionar 24 horas por dia, ele não fechava. Imagina o que era isso, gente. O pessoal sempre aqui, as grandes mentes, os filósofos, pensadores do Brasil, tomando as decisões do país sentados nas mesas desse bar. Só que o que aconteceu? Em 1976, aconteceu a obra do metrô aqui no Rio de Janeiro, que passou aqui pelo Largo do Machado e com isso mudou todo o cenário por aqui. Muitas coisas foram derrubadas na época, inclusive o Café Lamas. O prédio que ele funcionava não existe mais, ele precisou mudar de lugar. E foi aí que ele foi parar onde ele está hoje, na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. Fica bem pertinho, coisa de 5 minutos aqui andando no Largo do Machado, mas esse aqui é o novo endereço onde ele funciona até hoje. E quando você olha aqui da frente, nem parece um bar, um restaurante, né? Parece mais aquelas casas de suco que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, porque eles têm uma lanchonete que funciona aqui na frente. Mas se você pegar aqui para a direita, tem um corredor que, se você olhar para as paredes aqui do lado, você já começa a sentir o tamanho do peso da história do Café Lamas, porque tem muita coisa aqui que decora as paredes, e aí você vai entrando por esse corredor até o final e você chega no salão histórico aqui do Café Lamas. Olha esse lugar, gente! E a primeira coisa que a gente repara assim que a gente entra aqui no Salão do Lamas é a decoração. Afinal, é um senhorzinho de mais de 150 anos de idade, um restaurante bem vintage, de decoração cheia de espelhos, os garçons vestidos a caráter, o terninho branco, gravatinha borboleta. Então assim, um restaurante histórico na sua essência. Para começar, a gente pediu aqui o bolinho de bacalhau. Ele falou que é um dos petiscos que mais sai na casa, tá bem fresquinho, acabou de ser feito, tá super quentinho. A gente pediu uma porção com 5. Vou experimentar agora para contar para vocês como que é. Esse é um dos melhores bolinhos de bacalhau, como dizem por aí, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Bem temperadinho, bem recheado. Tem bastante bacalhau. Achei bem bom. Esse bolinho que eu peguei aqui, ó, a casquinha tá bem crocante. Tá, o meio tá super macio e ele tá super temperado, tá uma delícia. Sabe uma curiosidade sobre esse prato? Muita gente fala que o Rio de Janeiro não tem um prato típico daqui do Rio de Janeiro, um prato tradicional, que a culinária do Rio é muito importada de outros lugares, mas deixa eu te falar. Esse prato aqui é um exemplo de um prato que é tipicamente carioca, que foi criado aqui no Rio de Janeiro. O filé Oswaldo Aranha nasceu aqui no Rio em 1930, ali mais ou menos. O Oswaldo Aranha era um diplomata que vivia aqui no Rio de Janeiro, frequentava muitos restaurantes, e ele ia num restaurante do centro chamado Cosmopolita, que não existe mais, infelizmente já fechou, mas ele fazia sempre o mesmo pedido. Eu quero um filé bem alto, com arroz branco, uma batata portuguesa bem crocante, farofinha e muito alho em cima do filé. E assim nasceu o filé Oswaldo Aranha. Acabou ficando muito conhecido nos restaurantes, porque eles sempre faziam o mesmo pedido. O filé do jeito que o Oswaldo Aranha quer, o filé Oswaldo Aranha. E o prato pegou, tem muito restaurante aqui no Rio de Janeiro que serve esse prato, inclusive aqui o Café Lamas. O Oswaldo Aranha frequentava o Café Lamas, então daí você tira como é o peso de comer esse prato aqui nesse restaurante e acabou virando um prato típico do Rio de Janeiro. Se você já comeu filé Oswaldo Aranha em outro lugar do Brasil, me conta aqui nos comentários, porque eu nunca vi. É um prato que é tipicamente carioca, que você pode provar aqui no Café Lamas, em outros restaurantes tradicionais do Rio de Janeiro também, mas comer aqui é muito mais legal. E aí, Rafinha, depois de visitar esses 3 bares com mais de 100 anos de tradição aqui no Rio de Janeiro, conta pra gente qual foi o seu favorito. Bem, meu bar favorito foi o Armazém Santiago. Eu acho que é o que tem mais cara de bar, mais petiscos, petiscos super gostosos, um ambiente super descontraído, mas bem histórico. E esse que é o ambiente de bar, assim, que me pega, sabe? Então, meu favorito é o Armazém Santiago. E agora é o seguinte, qual foi o seu bar favorito? Deixa aqui nos comentários pra mim. E se você curte boteco aqui no Rio de Janeiro, aqui do lado tem um vídeo com 3 bares da Tijuca pra você conhecer. Curtiu o Rio? Beijo!